Olá, meu irmão, minha irmã, eu te saúdo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós vamos estudar o capítulo 16. Lá nos estudos anteriores, nós vimos que João ele foi arrebatado em espírito para o céu. E então João ele recebe algumas visões de Jesus Cristo, essas revelações que irão acontecer em breve, no futuro. E nessa série de estudo do Apocalipse, então hoje nós daremos início nos estudos do capítulo 16, que é uma continuação daquela mesma visão que João estava descrevendo no capítulo 15. Então, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, e vamos dar início aos estudos de hoje. Aqui, no capítulo 16, diferentemente das pragas que destruíram parcialmente a terra, na abertura dos selos e nos toques da corneta, agora aqui no capítulo 16, a destruição será completa, será definitiva. Vai acabará todo o mal. Finalmente, o reino do anticristo é finalizado. E também é finalizado este mundo que nós conhecemos. Então agora, nas 7 taças, não haverá interrupção de punição, somente a ira de Deus. E para nós entender melhor o estudo 16, nós vamos dividir em 7 partes, que será nada mais, nada menos que o cumprimento do derramamento das 7 taças. Então, já partindo para o primeiro assunto, que é a primeira taça, será derramada uma taça de chagas. E então vamos ler o versículo 1 e o 2. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Muito bem. Aqui no versículo 1, faz-nos lembrar de Isaías, em Isaías 66, 6. Em Isaías 66, 6, a palavra fala assim: ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Glória a Deus. Então, no versículo 2, nós podemos perceber que a visão de João ela é mais direta, é mais entendível. Deus, então, ele enviará doenças aos seguidores da besta. E essas doenças, elas podem ser comparadas com aquelas mesmas pragas no Egito, lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 10. A ira de Deus, então, ela cairá sobre os ímpios. O segundo assunto, que é a segunda taça, que é a morte no mar. No versículo 3, a palavra fala assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morte, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Esta visão de João, ela repete o que aconteceu no toque da segunda trombeta, lá no capítulo 8. Porém, aqui, todo o mar é transformado em morte. No toque dessa trombeta, a morte do mar foi parcial. Aqui, o derramamento da taça, então a morte é total. E também nós temos referências em Êxodo 7:20, onde as águas do rio Nilo e os tanques de água
também foram transformadas em sangue, matando todos os seres. O terceiro assunto, que vai ser do capítulo 4 ao versículo 7, que é a terceira taça, então será derramado sangue. Então vamos ler esses versículos. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas, dizendo: Tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue e sangue de profetas. Também sangue lhe tens dado de beber. São digno disso. Versículo 7. Ouvi no altar que se dizia: certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são teus juízos. Nós podemos ver no versículo 4 que não haverá mais água para beber. A água toda tornou-se em sangue. E também isso parece com o que aconteceu no Egito, lá em Êxodo. E também com o que aconteceu com o toque da terceira trombeta, lá no capítulo 8, versículo 11, aqui do Apocalipse. No toque da trombeta apenas foi um aviso, foi parcial. Deus tinha apenas tornado em sangue 1/3 da parte do suprimento das águas. Mas agora, então, tudo vira sangue. Acabou-se a água para beber. A palavra fala que derramaram sangue dos santos e agora, então, terão que beber sangue. Aqui, o castigo está sendo adequado ao crime que eles cometeram com os santos. No versículo 7, João escuta uma voz do altar. E essa voz, na verdade, é um cântico daqueles que estavam já no altar. E eles falam: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Muito bem. Partindo já para o quarto assunto, o quarto flagelo. Então, é o derramamento da quarta taça, calor abrasador. O versículo 8 e o 9 falam assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Podemos ver que o calor do sol será intensificado, será aumentado, então queimando aqui os homens. Lá no capítulo 8, quando a quarta trombeta foi tocada, o sol e a lua, elas tinham diminuído o brilho durante uma parte do dia. Mas agora, nós podemos ver que aqui na quarta taça, quando ela foi derramada, os raios solares, então, atingem com maior força a terra, então queimando até as pessoas. Em 2 Pedro 3,7, a palavra, ela fala assim: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o fim do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então justifica aqui em Pedro, justifica o que nós estamos lendo aqui em Apocalipse. No final dos tempos está guardado para esses o fogo. No versículo 9, fala que mesmo esse povo estando em angústia, eles blasfemam e não dão glória para Deus. Então, eles estavam aqui rejeitando a Deus
com uma absoluta determinação. Partindo para o quinto assunto, que é a quinta taça, que são trevas que virão. O versículo 10 e o 11, eles falam assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens se mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Nós podemos ver aqui que, ainda aqui na quinta punição, as dores das chagas, lá da primeira taça, ainda estão atuando. Então os homens, fala aqui que os homens mordiam as suas línguas. Aqui, esta praga, ela atinge diretamente no centro do poder do anticristo, ou seja, no trono da besta. No trono daquele que tinha sido colocado por Satanás para comandar os homens. Mas mesmo assim não se arrependeram das suas obras. No derramamento da quinta taça, o reino do anticristo, ele fica totalmente tenebroso. Então, uma escuridão física e espiritual também. E, voltando a lembrar, no Egito, lá em Êxodo, no capítulo 10, 23, que a palavra fala assim: não viu ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Glória a Deus. Neste momento, todos os filhos de Deus estarão no céu, e os que seguem a besta ainda estarão na terra. Muito bem. Partindo para o sexto assunto, que é a sexta taça, vai ser uma invasão. Então vamos ler do versículo 12 ao versículo 16, que fala assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que eles em hebraico chamam de Armagedon. O povo de Deus, ele foi batizado com o Espírito Santo. E nós podemos ver que o diabo aqui, ele quer imitar. O diabo, ele juntamente com a besta que emergiu do mar, ou seja, com o poder político, e também junto com a besta que emergiu da terra, que é o falso profeta, eles vão querer formar a trindade do mal. Então, assim, liberando poderes satânicos, que falam aqui sobre as rãs. Então, eles querem liberar esses poderes satânicos, que então eles vão se encontrar junto com os demais líderes para uma batalha. Muito bem. Em geral, nessa leitura, nós podemos ver que Deus, ele permite que as forças do mal se reúnam e se reúnam para uma grande batalha, ou que seja a batalha final. Essa batalha final que nós estudaremos lá no capítulo 19, que a guerra de Armagedon, ou seja, a guerra do Monte Megido, lá perto do rio Eufrates. Nessa época,
o império da besta estará se desintegrando devido ao grande sofrimento, às percas e também pelas suas falsas promessas que tem. O povo já não está acreditando e vai começar a se rebelar. Mas certo que essa força, elas vão se reunir contra o poder de Deus, conforme fala no versículo 14, né? que fala assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Também é certo que Cristo já venceu Satanás, quando ele morreu na cruz e ressuscitou. E no futuro, Cristo irá mostrar decisivamente o seu poder sobre Satanás e sobre as forças do mal. Sobre esta batalha que aqui está se referindo, nós vamos estudar quando nós estudaremos também lá no capítulo 19. Agora, quase nós chegando no final do estudo do capítulo 16, nós vamos ver o sétimo assunto, que já é a sétima taça, que é a destruição. Do versículo 17 ao versículo 21, é interessante que lemos tudo junto, que fala assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobreviveram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. Ele lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, o homem blasfemou contra Deus, porquanto o seu flagelo era de sobremodo grande. Aqui chega o fim. Até aqui Deus tinha misericórdia. Até mesmo deu o seu filho por nós. Agora que os seus filhos estão arrebatados, a história acabou. Chega o fim dos tempos. Aqui é a manifestação final da ira de Deus, em forma de castigo contra essa rebelião do homem. Então, com essa sétima taça, a ira de Deus tinha se completado. A razão da existência humana chega ao fim. Nós podemos ver aqui relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto, como nunca houve. Então as ilhas somem, os montes eles desabam, cai do céu saraivas de pedra. Então ainda os homens blasfemam contra Deus, porque as pragas eram muito fortes. E aqui ainda lembra também a 7ª praga do Egito, em Êxodo, no capítulo 9, versículo 24. Então agora aqui chega o fim. Mas nós voltaremos com este assunto lá no capítulo 19, onde vai ter um júbilo no céu, por essa queda definitiva do império do anticristo, onde Cristo então retorna para a terra com a sua igreja. No próximo estudo, nós teremos um interlúdio, onde João ele recebe explicações sobre o assunto que nós estudamos aqui no capítulo 15 e no 16. Eu quero mais uma vez te agradecer, meu amado irmão, pelo momento que você tirou para estudar a palavra de Deus.
Eu te conceituo cada vez mais da palavra de Deus para que você possa entender e quando alguém for dialogar com você, você saiba falar com propriedade sobre o assunto. Mas isso eu estou apenas dando uma introdução para você. É o Espírito Santo que vai te convencer desta palavra como ela é verdadeira. Então, meu amado irmão, eu te agradeço por esse momento que você me deu, por essa oportunidade de estarmos juntos novamente e quero orar por você neste momento. Pai Santo maravilhoso, neste momento eu te peço, Senhor Deus, visita cada um, Senhor Deus, que esteve estudando, Senhor Deus, comigo a tua santa palavra. Aonde eles estiverem, Senhor Deus, estende sua mão poderosa sobre eles, dando sua proteção, Senhor Deus. Pai, que o Espírito Santo possa convencer eles da palavra, que eles possam trilhar no seu caminho, que eles possam entregar as suas vidas nas suas mãos, Senhor Deus, para os cuidados, Senhor Deus, para que um dia nós possamos estar juntos. Senhor Deus, abençoe a cada um e estenda para suas famílias, aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.